E aí, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos abordar o tema extintores de incêndio e nós vamos responder duas perguntas fundamentais. Como escolher os extintores para minha edificação e quantos extintores dimensionar para minha edificação? Eu sou Rafael Viana, esse é o nosso canal da Fire Protection, onde nós abordamos temas de segurança contra incêndio. Se você se interessa pelo assunto, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações clicando no sininho e você também pode nos acompanhar por meio do nosso blog e por meio das nossas redes sociais, conforme nós deixamos no link na descrição logo aqui abaixo. Então, antes da gente se aprofundar um pouco mais no assunto, a gente precisa saber aqueles conceitos básicos, né? Então, o que é um extintor de incêndio? O extintor de incêndio, eu acredito que seja o elemento mais lembrado quando a gente fala sobre segurança contra incêndio. Por quê? Porque ele é facilmente visualizado em vários tipos de edificações no nosso dia a dia. Desde a edificação onde você mora, se por exemplo você morar em um apartamento, até a empresa onde você trabalha, onde você estuda, como por exemplo. Mas então, o que é um extintor de incêndio? O extintor corresponde a um aparelho de acionamento manual que é constituído de um recipiente metálico e que no interior desse recipiente vai haver ali um agente extintor, que vai servir justamente para controlar ou extinguir um princípio de incêndio. Uma outra característica que eu acabei de falar, um extintor ele não serve para um incêndio, ele tem a sua aplicação em princípios de incêndio, ou seja, quando o incêndio ainda está ali no seu início e que é justamente o momento mais fácil de se controlar um incêndio. Uma outra característica, que ele é distribuído por toda a edificação. Em vários pontos da edificação você consegue perceber a presença de extintores. E aí que entra aquela pergunta que a gente fez no início. Quantos extintores eu devo ter na minha edificação? Quantos eu devo projetar quando você estiver elaborando o seu projeto de prevenção e combate a incêndio? Nós vamos responder mais para frente essa pergunta. E uma característica que eu acredito que seja a mais importante do extintor é a sua fácil utilização. O extintor ele tem um processo de operação muito simples, onde com um simples treinamento, até mesmo pessoas que não atuem na área de segurança contra incêndio, conseguem operar, conseguem utilizar e conseguem debelar um princípio de incêndio. Então essa é a característica que faz o extintor ser tão importante no que tange a projeto de prevenção e combate a incêndio. Com relação às normas, quais são as normas que regulamentam os extintores? Nós temos as NBRs e nós temos as instruções técnicas estaduais. NBR, nós temos a 12693, que aborda o sistema de proteção por extintor nas edificações. E a NBR 15808, ela já aborda as características que o extintor deve possuir, bem como os ensaios para definir a sua capacidade extintora. Nós vamos falar um pouco mais à frente. E, a nível estadual, nós temos a Instrução Técnica de São Paulo, número 21, a IT 21. Essa instrução técnica, ela possui um texto, como já dito anteriormente aqui no canal, os textos das normas de São Paulo servem de referência para as legislações de todo o Brasil. Portanto, é a instrução técnica que nós vamos utilizar como referência aqui no nosso vídeo. Agora nós vamos para a nossa primeira pergunta. Primeira pergunta, como escolher? Como é que eu vou saber qual tipo de extintor que eu tenho que escolher para minha edificação? Para escolher
o nosso tipo de extintor, nós vamos ter que entrar em mais um conceito, que é o conceito da classe de fogo. Classe de fogo. O que a norma diz com relação à classe de fogo? Ela diz o seguinte, que a gente tem que identificar na nossa edificação qual a classe de fogo predominante e qual a classe de fogo secundária. Para a classe de fogo predominante, 2 extintores. Para a classe de fogo secundária, 1 extintor. Proporcionalmente, 2 para a classe predominante, 2 para a classe secundária. Mas o que é essa classe de fogo? Nós temos 5 tipos de classe, mas aqui no nosso vídeo nós vamos abordar as 3 principais, que são classe A, classe B e classe C. As outras classes são a classe D, que é representada por metais combustíveis ou pirofóricos, e a classe K é representada por óleos e gorduras, utilizado principalmente em cozinhas. Mas retornando aqui para as classes que a gente citou. O que significa uma classe de fogo do tipo A? Significa que o fogo irá ocorrer em materiais sólidos. Materiais sólidos comuns, como por exemplo, papel, madeira, plástico, que são a maioria dos materiais que nós vamos encontrar nas edificações. Esse tipo de material ele queima em profundidade e em superfície. E essa vai ser uma diferença que a gente vai encontrar para a classe B. A classe B, ela é representada líquidos, gases inflamáveis, líquidos e gases inflamáveis e ainda por combustíveis sólidos que se liquefazem quando entram em combustão, como por exemplo a graxa. Como exemplo, vou colocar aqui a sigla sólido que se liquefazem. Como exemplos para essa classe, né, como já dito, nós temos a graxa para sólidos que se liquefazem e nós temos como gases o gás GLP, liquefeito de petróleo, como líquido temos aí a gasolina ou álcool, como por exemplo. Para a classe C, são materiais e instalações energizadas. Então, vou colocar aqui energizados. São materiais também muito presentes nas edificações. Agora que a gente já sabe o que são essas classes de fogo, a gente tem que conseguir identificar essas classes nas edificações, de forma que a gente saiba qual a classe predominante e qual a classe secundária. Por exemplo, em uma edificação do tipo escolar, nós vamos ter muito plástico, pode ser que nós tenhamos madeira e vamos ter também muito papel, borracha. Então a gente vai ter uma classe A predominante, mas também vamos ter o quê? Vamos ter instalações elétricas, equipamentos energizados também, sala de computação. São alguns exemplos. Então a gente vai ter como uma classe secundária a classe do tipo C. Já num posto de combustível, por exemplo, aí nós vamos ter como predominância a classe B. Ou então em uma loja de revenda de tintas, vamos ter a classe B como a classe predominante. Esses são alguns exemplos para a gente visualizar melhor. E agora que a gente já sabe identificar as classes de fogo em uma edificação, a gente vai entender o que a norma preconiza. A norma diz o seguinte: existem 2 possibilidades de escolha dos nossos extintores. Vou colocar aqui 2 duas
possibilidades. A primeira, que apresenta uma maior margem de segurança, é utilizar extintores do tipo ABC. O extintor do tipo ABC, como o próprio nome já diz, ele vai proteger as 3 classes de fogo. A segunda possibilidade é a alternância entre a classe A e a classe BC. A norma diz que o mínimo de extintores que uma edificação deve possuir são 2 unidades. Então, portanto, o mínimo que você vai ter será 2 extintores ABC ou um extintor do tipo A e um extintor do tipo BC. Então você consegue perceber que toda edificação vai estar protegida para as 3 classes de fogo. Uma pequena observação é: para edificações com até 50 metros quadrados, é permitido a instalação de somente um extintor do tipo ABC. Para as demais edificações com área superior a 50, no mínimo 2 extintores. Então, se nós tivermos uma edificação com classe de fogo predominante do tipo A, nós vamos ter o seguinte: 2 extintores para essa classe e um extintor para a classe BC. Se nós tivermos 6 extintores na nossa edificação, nós ainda vamos explicar como é que a gente define essa quantidade, nós teríamos 4 extintores para o tipo A e 2 extintores para o tipo BC. A gente vai seguir sempre essa proporção. Ok, mas e agora? Eu tenho 2 possibilidades e não sei como definir qual o método que eu vou utilizar. Para definir esse método, a gente vai inserir mais um critério para a nossa escolha do tipo de extintores, que vai ser custo. Nós vamos utilizar como critério também o custo para escolha dos extintores. Então, nós vamos colocar aqui os preços médios de mercado, mas pode ser que você encontre um valor mais baixo ou um valor mais alto, apenas para a gente entender como funciona essa escolha utilizando também o critério do custo. Então, para o pó ABC, vamos usar um valor de R$120. Para o pó BC, valor de R$90. Para o extintor de água pressurizada, vamos usar o valor de R$100. E para o extintor de CO2, um valor médio de R$350. Então, de antemão, você já consegue perceber que o valor do extintor de CO2 ele é bem superior aos demais extintores. Então, a gente quer dizer que a gente nunca vai utilizar o extintor de CO2? Não. O extintor de CO2 ele tem uma característica muito importante que somente ele possui, que é o de não deixar resíduos. Como exemplo, digamos que você possui, na edificação que está projetando, vários equipamentos eletroeletrônicos. E se você for fazer o combate de um equipamento eletroeletrônico com água, você poderá danificar o equipamento. Com pó ABC e com pó BC, o que vai acontecer? Pode ser que você consiga extinguir ali o princípio de incêndio, mas você vai deixar resíduos. E esses resíduos, quando em contato com um equipamento eletrônico,
pode ser que ele danifique, certo? Já o extintor de CO2, por se tratar de um tipo de gás, ele não deixa resíduos. Portanto, você é capaz de extinguir um princípio de incêndio sem danificar o seu equipamento. Porém, ele tem um custo um pouco mais elevado do que os demais extintores. Mas então, vamos fazer um exemplo comparativo. Nós vamos considerar que a nossa edificação necessitará de 6 extintores. Então, nós vamos representar os 6 extintores. Pronto. 6 extintores. E a gente vai utilizar, nesse caso, o primeiro método, que é utilizar extintores do tipo ABC. Se a gente fizer o somatório aqui, de 6 vezes 120, nós vamos ter um valor de 720 reais. No segundo caso, nós vamos utilizar aquela outra metodologia de alternância entre os tipos de extintores. Nós vamos ter os mesmos 6 extintores. Só que dessa vez a gente vai ter, como o nosso risco predominante, a gente está considerando aqui que seja o de classe A, nós vamos ter 2 classe A para 1 classe BC. E aí repete novamente. Classe A, classe BC. Se a gente fizer esse somatório aqui dos custos, nós vamos ter classe A 100, 200, 300, 400 e classe BC 90. Então nós vamos ter 490, 580 reais. Então, baseado no custo de escolha dos extintores, nós temos que o segundo método, ele vai apresentar um custo menor. Porque os extintores do tipo A e do tipo BC tendem a ter um valor unitário menor do que o valor unitário do extintor do tipo ABC. Mas então quer dizer que eu sempre vou escolher esse método que alterna entre os tipos de extintores? Nem sempre. Vamos explicar aqui que tanto o primeiro quanto o segundo método possuem vantagens e desvantagens. Agora a gente precisa entrar em um conceito que nós ainda não abordamos, que é o conceito de capacidade extintora. O que significa essa capacidade extintora? Consiste em uma medida do poder de extinção de fogo que aquele extintor vai ter. E como é que é feita essa medida? Vamos lá. Para extintor do tipo classe A, que é constituído de materiais sólidos, é feito um ensaio com um engradado de madeira e todas as características, todas as dimensões desse ensaio, elas estão estabelecidas em norma, na NBR 15808. Mas então, pega-se um engradado de madeira, onde é ateado fogo, e utiliza-se um aparelho extintor voltado para a classe tipo A para medir a capacidade que esse extintor tem de conseguir combater aquele princípio de incêndio naquele material. Então, como é que se mede essa capacidade? A gente utiliza as siglas 1A, 2A, 3A, 4A. Quanto maior o numeral, maior é a capacidade de extinguir o material da classe A. Para o extintor do tipo B, também é realizado um ensaio com características bem semelhantes. Porém, dessa vez é utilizado um recipiente com todas as medidas, todas as características definidas nessa mesma norma e é colocado líquido inflamável, um determinado volume de líquido inflamável que será ateado fogo e com um extintor voltado para a classe B será feito essa medida do poder de extinção.
dependendo do volume de líquido inflamável que tiver nesse recipiente, será definido se o poder de extinção é de 1B, 5B, 20B, 40B. Quanto maior a quantidade de líquido, maior o poder de extinção para a classe B. Para a classe A, seguindo o mesmo raciocínio, quanto maior o engradado de madeira, maior será o poder de extinção. Para a classe C, já é diferente, não vai haver esse numeral 1C, 2C, isso não existe. Existe somente a letra C, que significa que o extintor não permite a condutividade elétrica durante a sua descarga, durante a sua utilização. Então, ou ele permite ou ele não permite. Se ele não permite a condutividade elétrica, significa que ele é de classe C. Então, como é que fica essas unidades quando a gente procura identificar o mínimo de capacidade extintora de cada extintor? A instrução técnica número 21, ela traz o seguinte: o mínimo para o extintor ser considerado como ABC, ele deve ter a capacidade de 2A, certo? 20B e capacidade C. Então ele deve ter uma capacidade extintora de 2A, 20B, C, para ele ser considerado. Se ele tiver lá 1A, 20BC, não pode ser considerado como um extintor tipo ABC. Esse daqui é o mínimo que ele deve possuir. Para o extintor classe A, o mínimo é uma capacidade extintora de 2A. Para a classe BC, para o extintor BC, o mínimo que a sua capacidade extintora deve ter é de 20BC. Você percebe que é o somatório aqui, né? Então, o que vai acontecer? Considerando essa mesma situação que nós colocamos aqui, agora a gente vai calcular o somatório das capacidades extintoras de todos os extintores da edificação. Então, nós vamos ter 6, vou colocar aqui, 6 extintores vezes esse valor de capacidade extintora. Então, nós vamos ter, no total, 12A, e aqui nós vamos ter 120BC. 12A, 120BC. Na segunda situação, nós vamos ter 2A multiplicado por 1, 2, 3, 4. Vamos ter 8A. E BC nós vamos ter 2. Então nós vamos ter 40. 40BC. Então o que a gente percebe? Comparando agora a capacidade extintora total da edificação, a gente tem que no primeiro método, a gente vai ter um somatório, a gente vai ter uma capacidade extintora total maior do que no segundo método. 12A, aqui nós temos 8A. 120BC, 40BC. Então significa que essa edificação aqui de cima, ela vai estar mais protegida, ela vai ter uma maior capacidade de extinção de um princípio de incêndio. Mas e agora? Como é que a gente vai escolher? A gente escolhe aquele que tem uma maior segurança ou a gente escolhe aquele que tem o menor custo? Isso vai depender do orçamento que você vai ter para a sua edificação. Se você tiver um orçamento com uma certa margem, utilize o critério segurança. Se, caso contrário, o seu orçamento estiver ali no limite, aí você utiliza o segundo método, que é o método com o menor custo de alternância entre os tipos de extintores. Pronto! Agora a gente já sabe como escolher os nossos tipos de extintores. O que falta agora? Falta a gente definir quantos extintores nós vamos dimensionar. Então vamos responder essa segunda pergunta.
Pessoal, para o nosso vídeo ele não ficar muito extenso, nós vamos dividir esse vídeo em parte 1 e parte 2, e essa pergunta, quantos extintores dimensionar, será respondida na parte 2. Se você gostou do conteúdo, comente aqui embaixo. Se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida, pode comentar que a gente faz questão de responder.